Bom dia a todos, mais uma vez. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Somos gratos ao nosso Senhor. Nós sabemos que tudo que está ocorrendo, tudo a nossa vida, nós podemos dizermos igual ao Salmo 118 diz: foi o Senhor quem fez isso e é coisas maravilhosas aos nossos olhos. Nós vamos ler, fazer uma leitura. Esther, capítulo 9. Livro de Esther, capítulo 9. Vamos fazer leitura dos 3 versículos, 2, 3 versículos. E esse é um capítulo muito longo do livro de Esther, o mais longo que tem. Tem 32 versículos, em compensação, o 10 tem apenas 3, mas é um capítulo longo e nós não vamos lermos aqui 3 versículos. 3 a 4 versículos. Esther, capítulo 9, versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias dos reis se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram o descanso dos seus inimigos. E mataram dos seus inimigos 75.000. Porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia seguinte, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Versículo 19. E os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas sem muro, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de fogueiro, e mandavam presente uns aos outros. Amém. Livro de Esther, né? Livro muito lido aí para os cristãos, né? Nós somos servos do Senhor. Outros não só tem o livro, tem até novela, já passou, filmes, né? Relacionados a Esther. Livro de Esther é algo muito impressionante. Quando você lê a palavra de Deus, você fica impressionado. Você vê o poder desse Deus Todo-Poderoso, que ele muda as situações, mesmo quando não se tem o nome de Deus. Esse é um livro que não aparece o nome de Deus, mas a ação dele está em todo o tempo. O Senhor, ele está no controle de tudo. E nós, lendo esse livro aqui, que é um livro dos banquetes, quando você lê no capítulo 1, já começa o rei já está fazendo um banquete, faz uma festa que vai 180, o banquete de Assuero, o banquete que ele fez para mostrar as grandezas que ele tinha no reino dele, mostrar tudo, e fala das cortinas, vai falar da grandeza dele, vai falar das cortinas, vai falar dos copos de ouro que ele mandou servir, muita coisa. Tem esses banquetes, tapeçaria, é um livro chique, se você vê, banquete, um livro de banquetes, né? É muito bonito assim. E depois ele oferece até um banquete ali para os servos dele lá, e deixou que todo mundo bebesse, que fosse à vontade. É um banquete que ele fez. E também teve o banquete de Vastir. Nesse mesmo capítulo 1 ainda aparece o banquete de Vastir, né? Outro banquete. Depois, né, nós de bem sabendo, todos sabem, sobre Vastir, né, que a Vastir, ela perdeu também a posição dela durante um banquete também, porque ela estava fazendo o banquete
mas ela não foi submissa ao rei e daí a pouco ela perdeu a posição de rainha, porque ela não se submeteu a uma ordem do rei. Também, mas é um livro de banquete. E em decorrência desses fatos, o rei ficou muito chateado, vergonha diante dos seus convidados. Já pensou? Ele queria mostrar a joia mais bonita que ele tinha, era a rainha dele. Estava ali mostrando, quando ele mandou chamar a rainha, ela se recusou. Ela estava fazendo um banquete para as mulheres, e eles fazendo um banquete para os homens ali, estavam todos já alegres, embriagados, muito, e ela se recusou. E ao fato que ela se recusou, e ele ficou muito assim, o que eu vou fazer? E os príncipes, aqueles que estavam ali, falaram, olha, não pode isso acontecer, porque se as nossas mulheres que fazem parte do banquete dela e outras mulheres que vão ver o que aconteceu, elas também não vão, quando nós chamarmos elas vão dizer, a rainha Vasti não compareceu perante a presença do rei Assuero, nós também não vamos ser submissos. Tem pessoas que são influências, né? Nós vemos influências, nós vemos aqui, tem pessoas que são influenciadoras, né? Se a pessoa faz uma coisa, a outra também se motiva a falar, né? Nós vemos aí nas redes sociais e coisas assim, tem alguns influenciadores, e tem os do bem e tem os do mal, né? E por esse motivo aqui, seguindo ali os conselheiros do rei, eles sugeriram que Vasti perdesse a posição dela e que outra, melhor do que ela, ocupasse seu lugar. E nós lemos aqui no livro que, no livro de Esther, a Bíblia diz, né, que saíram a procurar mulheres, tinha 127 províncias, e saíram buscar as moças virgens, que fossem bonitas, belas, e que trouxesse para passar no concurso de beleza ali. Concurso de beleza, escolher a Miss. O rei ia ver, não era só, ia fazer uma análise total, não seria apenas a beleza, seria tudo, o comportamento, etc. Porque tem gente que tem a beleza, mas quando abre a boca. Então nós vemos que foi feito esse concurso também. Veja bem, não foi fácil assim, para encontrar, mesmo se chegasse numa casa, se a moça tivesse noiva, ia se casar com um rapaz, mas se eram levadas para ali, para o harém do rei, para ser analisada quem era escolhida. Então se juntou-se, não foi uma, foi várias moças, de 127 né? Foram muitas moças ali. E quando chegou a Esther não aparece no começo do livro. O livro tem o seu nome, mas ela não aparece assim no começo do livro. Está falando aqui quem está aparecendo é a rainha, que se recusa a ouvir ao rei Assuero o banquete dele dá, e por isso ela é deposta da posição, né? Deve ser difícil para essa rainha também. Talvez ela não pensou que ia acontecer isso com ela. Mas aí agora vem todas as moças, e quando vem Esther, Esther, quem que ela é? Ela é judia também, o seu primo, Mordecai, né? Criou ela de criança, que ela era órfã de pai e mãe. Eu sei que eu estou falando isso, mas todos os leitores da Bíblia sabem desse relato, né? Aquele que lê a Bíblia, se não leu ainda, vale a pena você ler o livro de Esther, meditando na palavra de Deus, a ação como é que vai ser o desenrolar e como é que tudo no final vai virar em banquete. Começou com banquete e vai terminar com banquete, entendeu? Mesmo que durante o período da história aqui vai ter umas tragédias, algumas coisas, mas o Senhor muda essa situação. Quando nós mudamos para buscar ao Senhor, Deus reverte as situações e nos dá poder para lutar, para defender a nossa causa, né? Nós vemos que no concurso de beleza, ali quem foi escolhido
o rei mandava chamar, teve durante um ano a preparação. Não foi uma coisa rápida. Pensa assim, nós lemos a Bíblia aqui, tem 10 capítulos. Dá a impressão que foi uma coisa super rápida. Não, isso aqui demorou tempo. Quando foi escolhida as moças, depois quando vieram ainda ficou um ano de preparação. Depois foi, o rei ia escolher, não escolheram todas. Iam passar uma noite com o rei, depois o rei ia fazer o análise e todas iam pedir alguma coisa, outras iam toda maquiada, outras eu peguei um presente, outras iam assim. E a Esther ela já tinha uma beleza natural. Sendo que o Mardoqueu já tinha orientado ela não dizer que ela era judia, né? Mas ela submissa também. Nós vemos a submissão dela, tá? E aí nós vemos que ela, na hora que o rei viu a Esther, antes quando ela entrou lá, já todos se admiravam dela. E alguém já, um dos eunucos lá do rei, já pegou para orientar ela como é que ela tinha que se portar. Aí o dia que ela foi se apresentar ao rei, ela pergunta, por que é que o rei se agrada, né? De que forma que eu posso agradar ao rei? Isso é uma coisa muito que nós devemos estarmos perguntando ao Espírito Santo, o que é que agrada ao meu Senhor? Como é que eu posso fazer e o Senhor se agradar de mim? Porque pode ser que alguém usou um monte de coisa, de joias e tal, e quando chegou, Nova Esther, na simplicidade dela, com a beleza natural dela, a beleza interior, e quando o rei viu, nossa, ela não pediu nada para o rei, e não pediu nada, uma riqueza, uma joia, alguma coisa, não, ela foi lá, e isso daí agradou ao rei. Isso também agrada a Deus quando nós nos posicionamos a buscar ao Senhor. Quando o Espírito Santo nos orienta, nós buscarmos ao Senhor. O Espírito Santo nos orienta quando a gente busca essa orientação. Nós devemos buscarmos essa orientação. Como agradar ao meu Senhor? Você tem prazer de agradar ao Senhor, ao nosso Rei Jesus? Então buscar. Então nós vemos que ela foi a escolhida e o rei amou ela mais do que todas as outras mulheres. E daí a pouco, o que aconteceu? Ela foi escolhida como rainha, no lugar de Vasti. E o rei deu um banquete, chamado Banquete de Esther. Banquete de Esther, outro banquete. Banquete de Esther. E o tempo vai passando e nós vemos que Mardoqueu, que era primo dela, mas que cuidou dela como um pai, né? Cuidava de Esther, sempre estava ali na porta. Provavelmente ele era um porteiro. Ficava ali no palácio ali, ficava sabendo tudo que estava acontecendo. E nessas daí nós vemos que foi elevado a uma posição grande durante um tempo. Isso aqui não foi de um versículo para o outro. No dia seguinte a Amã apareceu lá. Não foi assim. Foi assim. Um tempo aparece o rei, resolve exaltar a Amã e colocou ele num nível superior ali, e as pessoas se inclinavam perante ele, né? Se dobrava perante ele. E Mardoqueu sabia quem ele era, e o Mardoqueu ficava na mesma posição, não se inclinava perante Amã. E ele nem tinha percebido quando dos servos falava assim, falou, olha, Mardoqueu não se inclina perante você. Aí o Amã percebeu, aí aquele ódio, quando soube que ele era judeu, ódio antigo, já um ódio antigo que tinha dentro dele, começou a vir aqui, como diz as pessoas, a sangue dos olhos ali. Falou, eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele, eu não preciso acabar com ele, eu quero acabar com a nação toda. E aí ele vai lá e oferece. Esse Amã era rico também, né? Já foi dito aqui pela palavra, que adianta o homem ter muito dinheiro e depois não saber o que vai fazer, depois de morto não vai adiantar nada. Ele tinha riquezas dele e ele foi oferecer ao rei, ofereceu dinheiro ao rei, falou de um povo que tinha dentro do reino dele, mas queria pagar para que eles fossem mortos, para esse povo ser excluído e ser eliminado.
rei nem pensou, por isso que é bom não tomar decisões assim precipitadas. Antes de abrir a boca, de você se comprometer com alguma coisa, você peça orientação para Deus, né? E esse rei aí, quando ele, Amã, muito amigo, chegou naquela amizade, né? Problema dessas amizades, né? Chega lá e fala, e eu vou te dar, eu pago isso, eu vou fazer isso, tenho de prata, de dinheiro aqui para dar pela vida deles. Porque ele já pensou, o povo judeu é rico, eu mato ele, nós matamos ele e pegamos a riqueza dele, eu vou ficar mais rico ainda, né? E eles... Era uma lei que o povo judeu, eles não podiam se defender. Entendeu? Não tinha direito de defesa. E foi um projeto que ele fez, e o rei assinou lá e decretou, tá certo. Aí saiu esse decreto, e o Mardoqueu, que estava ali à porta, ficou sabendo. E agora ele comunica com a Esther. A princípio ela disse ao rei, faz 30 dias aí que eu não sou chamada e eu não posso ser chamada. Se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, pode morrer. E aí o Mardoqueu disse, olha, lembra que foi, quem sabe que foi para isso que você foi colocado como rainha. A pessoa é uma coisa de Deus mesmo. Veja como que uma judia é colocada em outra nação como rainha. É só a mão de Deus. Nós vemos Deus trabalhando o tempo todo, mudando situações. Deus é o Senhor da história. Ele está mudando as situações. Aí ela manda um recado para ele, né, que nós vemos, fala para ele, olha, fala para o povo orar, porque para o povo jejuar por mim 3 dias. O jejum de Esther. Surgiu aí o jejum de Esther. Durante 3 dias jejuando. E eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, né? Se eu perecer, pereci. Mas eu vou fazer isso aqui. Convenceu a ela e ela foi, e eles fizeram o jejum. Mas enquanto isso, o Amã ficou naquele ódio que ia crescendo nele, e ele ficou muito assim, sabe? Cada vez mais ele não se dobrava e lembrava do passado, né? Depois a gente vai voltar ao que era o passado. A gente já viu em pregações anteriores aqui como é importante você começar as coisas e fazer certo. Não deixe as coisas pela metade. Porque senão aquele mal que você não eliminou, ele pode vir depois e querer te destruir. Que isso que surge aqui do Amã. A história de Amã, o que é? Eles é Agagita. Quem foi Agag? Nós vemos na Bíblia em Êxodo 17, quem foi Agag. Só para você ter uma... Quem foi Agag, que foi um rei que o profeta Samuel mandou Saul destruir os amalequitas. Por quê? Isso aí já não era, mandou assim de cara, porque já no Êxodo, no livro de Êxodo, Deus já falou que ia destruir Amaleque. Os filhos de Agag. Agagita. Exatamente. Agagita, os filhos de Agagita. Mas aqui na nação aqui, esse Amaleque era descendência deles, de Amaleque. Deus havia dito aqui, só um versículo aqui para confirmar o que eu estou dizendo, que o Senhor fala que é para destruir. Olha, Amaleque peleja contra Israel. Quando Israel saiu do Egito, eles estavam ali, e ali diz que foi uma peleja. Amaleque peleja, lembra dessa peleja? Que eles vieram e eles pelejaram e o Moisés colocou Josué ali para batalhar. Foi uma peleja muito terrível mesmo assim. Que Moisés, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando abaixava, os amalequitas prevalecia, né? Esses amalequitas eram descendentes de Esaú, né? E
que precisou que depois eles perceberam, aí veio Arão e Ur segurando os braços de Moisés. Foi nesse tempo aí que há uma peleja muito grande, mas teve uma vitória muito grande. E Deus disse ali, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória do livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu hei totalmente de riscar a memória de Amaleque diante dos céus. Deus já disse, eles foram terríveis, foram muito maus, entendeu? Eles agiram com um golpe baixo quando Israel estava cansado, diz no livro de Reis, em outro relato, está falando sobre essa passagem bíblica aqui no Pentateuco ainda, que eles estavam cansados, e Deus também já tinha falado, vou destruir, que vai ser aniquilado. E quando chegou o tempo quando começou, na época de Saul, que Deus levantou Saul, Saul começou muito bem, Aí Deus deu ordem, lá em 1 Samuel, fala, 1 Samuel 15, que é para eles combater, para eles ir e lutar, para Saul Samuel manda Saul destruir os amalequitas, que é os Agag, né? Nós vamos ver Agagita. Por quê? Aquele mesmo que tinha esse decreto de Deus, já estava escrito. 2 vezes nós lemos que Deus disse que ia destruir eles. Então Saul estava se saindo muito bem e Deus deu a ordem para ele, mas não era para pegar nada. Não era para pegar nada, porque era comum nas guerras, quando eles iam lutar, eles traziam alguma coisa, ouro, animais, coisas de lá, mas diz que não era para pegar nada, que tudo era maldito, tudo de Amaleque era anátema, era maldito. E aí o que acontece? Aí Saul vai, olha, ele começou bem, por isso é muito importante se apresentar a Deus de uma maneira que Deus se agrade, como diz, pergunte ao Espírito Santo, siga a orientação do Espírito Santo. Não adianta você querer fazer as coisas pela metade. Sabia que o Saul foi lá, venceu, e quando chegou lá, ele trouxe vivo o rei Agag, trouxe os animais e achou na mente dele, alegre, estou fazendo isso para cumprir aí o que Deus pediu, mas ele não cumpriu por inteiro. Então o que é que Deus está pedindo para nós? Nós devemos olhar para a palavra de Deus. Mesmo que o Saul disse assim, mas os soldados falaram assim, esses animais são bons para oferecer ao Senhor, são coisas boas para oferecer ao Senhor. Então esteja atento. Tem coisa que Deus não quer. Não pensa que você vai oferecer para o Senhor, mas Deus disse que não, é não. Então nós vemos que o Samuel até disse, né, que Deus quer, o Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E por essa consequência aqui, Saul perdeu o reino. Deus ficou, não serve. Ele estava indo muito bem, mas depois que ele resolveu seguir a própria direção dele ali, aí o Samuel vai, e o Samuel, quando vê, que loucura que você fez, trouxe um rei, né, o rei Agag, e Samuel terminou matando ele, e Saul perdeu o reino, e Deus aí procurou um outro e colocou Davi. Na época de Davi nós vemos também os amalequitas ali, quando foi em Ziklag, e colocaram fogo na cidade. Por quê? Ele disse que matou. Espírito de vingança. Eles não matou, ele disse que ele matou todos, mas ele não matou, deixou fugir, e é coisas assim, sabe? Portanto, muito cuidado, tudo que a gente vai fazer, olha para a palavra de Deus, vê se é de acordo com a palavra do Senhor. Isso aí foi crescendo e chegou, desobediência gera coisas que não agradam a Deus, e terminou a nação de Israel sendo cativa, sendo destruída, o de Judá também, né, o reino de Israel, o reino do sul, o reino do norte,
E agora eles estavam espalhados, já tinham voltado uma turma, né? Já tinha passado os 70 anos, nós não sabemos qual o motivo que o Mardoqueu não voltou, porque eles se estabeleceram ali na cidade, estava muito bem, os judeus se deram muito bem também ali, onde eles estavam, prosperaram, e aí ele estava ali, trabalhando ali no portão, e agora que surgiu aqui, a Esther era a rainha, e surge esse inimigo. O mal ele vem, então tem que estar vigiando. E quando ele viu isso daí, né, ele criou essa ordem, essa lei, e aí ele chega, quando as pessoas fazem, todos ali, porque eles ficaram sem força. Eu, quando li aqui, que fala sobre o descanso, né, eu fiquei calculando assim, porque já pensou você levantar de manhã, você não tem descanso, sabendo que tem uma data já, dia 13 vai ser o dia da matança. Não foi uma coisa assim, de momento, eles se prepararam, ia se preparar, porque naquele tempo não tinha, aqui você pode mandar um WhatsApp aqui lá para um outro lugar, aí as pessoas já ficam saindo as notícias, eles começaram a divulgar, foi escrito isso, essas notas assim foram escritas, não foi coisa assim, nós não estamos na nossa época, nós estamos há muitos anos atrás, né, nessa época aqui. E o ódio de Amã contra Mardoqueu queria se vingar. Nós conhecemos a história que a Esther foi na presença do rei. Ela foi na presença do rei e quando ela podia perder a vida dela, mas quando ela viu, depois desse jejum, ela se arrumou. Ela não foi. De jejum é para estar de pano, de saco, essas coisas assim de humilhação. Mas na presença do rei, você tem que ir da melhor maneira que você pode. Ela se arrumou para entrar na presença do rei. Quando chegou lá, o rei, quando a viu, estendeu o cetro de ouro para ela. E ele perguntou, o que é que você tem? Até a metade do reino. Aí o que ela ofereceu para ele? Convite, para quê? Banquete. Olha, se for, eu te convido para um banquete, você e Amã. Chamou os dois. Aí foi aquele primeiro dia e o Amã ficou tão convencido, ninguém foi convidada, a não ser eu, olha como eu sou tão engrandecendo. A rainha Esther, aquela bela rainha, me convidou para o banquete. Aí quando chegou no dia do banquete, ela convidou para o outro, não deu a resposta. Daqui a sabedoria, pedir muito sabedoria a Deus na hora de fazer as petições, ter equilíbrio, autodomínio, não querer pôr as coisas a perder. Então durante o banquete, você vê que tinha hora certa, ela não poderia falar isso naquele momento. Durante o banquete, você vê que tem um banquete lá que aquele rei no Novo Testamento, durante uma festa, a filha de Herodias dançou para ele e ele falou, pede o que quiser, e diante dos seus convidados, né? Então tem que ter mais uma coisa assim preparada, né? Aí Amã ficou muito feliz, sabendo desse, já tinha ido participar, mas quando ele passou pela porta que viu Mardoqueu ali, que não se dobrou diante dele, chegou em casa e falou com a sua mulher, olha, começou a falar das grandezas dele, como que está tudo bem, só o que me deixa muito para baixo é ver aquele judeu não se dobrar perante mim. Lembrando, né, que ele era da tribo ele era um agagita, era aquele lá que sobrou, mas o Mardoqueu era de Judá. Então, nós vemos o seguinte, ele chega em casa e fala aí, quando chega lá, vai falar das grandezas. E a mulher dele, Zeres, tem o nome da mulher, não é muito comum aparecer o nome. Mas essa mulher aqui, certamente uma bruxa, sugeriu para ele, faz uma forca aí com a Amã, para o Mardoqueu, para você ficar livre dele de uma vez por todas. E achou boa a ideia, né, Amã? De 20 metros, uma coisa assim, e já tinham escolhido o dia, não foi uma coisa assim,
escolhida foi através de bruxaria, de sorte, para ver qual era o mês que ia destruir. Mas antes de eu destruir, antes de chegar esse dia, eu quero primeiro acabar com o Mardoqueu. Não está me agradando ele? Naquele dia do banquete, naquele dia do segundo banquete, mas pela manhã cedo ele foi lá falar com o rei. Só que o nosso Deus trabalha, ele trabalha, tirou o sono do rei. Ele tira o sono do rei e trazem as crônicas do livro ali para ler, e é lido ali, de um feito de Mardoqueu, que deu sobre um dos funcionários do rei ali que queria matá-lo, e depois foi investigado e era verdade, e ele não tinha honrado. Aí ele falou, mas que honra que eu vou fazer? Foi dada alguma honra? Não. Aí quando Amã está chegando para pedir a Mardoqueu, o pescoço, a cabeça para matar Mardoqueu. Aí o rei fala, o que se dará ao homem a quem o rei se agrada? Mardoqueu falou, Amã falou, quem é que ele vai se agradar mais do que eu? Eu sou o homem que ele se agrada. Ele fala, para colocar no cavalo do rei, vestir as roupas reais, e sair por ele aí com um dos melhores príncipes deles lá, carregando o cavalo e falando, assim se fará o homem a quem o rei se agrada. Aí o rei falou, isso mesmo, falou muito bem, faz isso com Mardoqueu. E ele, meu, que decepção para ele. E ele fez isso, e agora tem o segundo banquete. O segundo banquete já estava atrasado, me lembro que os soldados lá foram buscar a Amã, que estava já ficando atrasado para ir para o banquete. E quando chega nesse dia, nessa ocasião aí, nesse momento do banquete, o rei pergunta para Esther, o que é que você quer? Que é a metade do reino. Aí ela vai pedir pela vida dela. Mas quem é que fez isso? Aí ela conta, relata, fala, esse malvado Amã. Na hora que ele vê isso, ele sai, o Amã cai lá por cima dela, se tropeça, vai implorar, e o rei vê aquilo com maus olhos, e um dos soldados, um daqueles que está, não é soldado, aqueles que tinham lá, e falou, quando o rei ficou furioso, será que ele vai querer abusar da rainha aqui na minha frente? Aí o outro falou, olha, ele mandou preparar uma forca para Mardoqueu, aquele que fez bem ao rei. Aí o rei, mas enforca nele, manda enforcar. E foi lá, e foi enforcar, tirou o anel dele, passou para Mardoqueu. E assim, a ação de Deus, como Deus vai agindo. Nós vemos essa ação de Deus aqui, quando você jejuma.